A gente vai conversar agora com uma brasileira que mora na Turquia. A Jaqueline Rosa Çetin está numa das cidades mais afetadas por esse terremoto e topou conversar com a gente na CNN Brasil agora, ao vivo. Jaqueline, muito obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vinda aqui na CNN. Eu falei isso o nome certo, Çetin, só para não cometer nenhum erro aqui. É Çetin, a pronúncia é Çetin. Çetin. Certo, Jaqueline, eu quero que você explique para a gente como é que está a situação nesse momento por aí. A gente vai conversando ao longo do jornal aqui para entender um pouco desse processo que vocês estão vivendo por aí. Nós ainda estamos com muito medo de um próximo terremoto, né? Então, estamos em alerta. Está sempre sendo anunciado na televisão, nas notícias, para ficar sempre em alerta, para buscar um local seguro, principalmente no interior, se for possível, né? Então, a maioria das famílias turcas foram para o interior. Eu ainda estou na cidade, estou no apartamento, o que não é recomendado. Porém, eu não tenho, no momento, não tenho como ir para o interior, mas aqui, pelo que eu vejo, nos apartamentos tem um ou dois apartamentos acesos, com luzes acesas, e a indicação é que sempre fique em alerta, porque desde o primeiro terremoto até o segundo, porque foram dois terremotos grandes, teve um período grande de tempo, né? O primeiro foi 4h20 da manhã, cerca de 4h20, e o segundo foi 1h30. Então, pode acontecer, e até agora há pouco, eu senti um tremor mais leve, então continuam os tremores leves, mas ainda estamos com medo, com bastante medo de um terremoto. E de De qual mais um cidade, terremoto. qual região que você fala também, Jaqueline, para a gente entender um pouco desse processo e quão afetado foi também a sua região onde você está nesse momento? Eu falo de Diyarbakır, no sudeste da Turquia. Então, o terremoto, o epicentro, ele foi em uma das cidades do sudeste da Turquia e que foi maior atingido. Então, atingiu todo o sudeste da Turquia e aqui continuamos sempre em alerta. Então, até próximos avisos, o AFAD, que é o responsável por desastres naturais aqui na Turquia, continua mandando avisos por SMS e até próximos avisos nós temos que ficar alerta. O ideal, então, é que as pessoas que estão nessa região saiam das suas casas e viajem, então, para o interior, para espaços menos urbanos, digamos assim? Isso, e também foi montado barracas e tendas em lugares mais seguros, em locais bem abertos da cidade, e estão indo para essas barracas, essas tendas, e lá também estão servindo comida, porque em muitas casas foi cortado o gás, né? O gás ele é assim geral, né? Ele não é normal, ele passa pelas casas, né? Tem uma outra forma de gás, então ele, em muitas casas, não tem eletricidade, em alguns locais, alguns bairros sem eletricidade, sem gás, e é preferível que vá para o interior, quem tem família no interior, ou que procure abrigos mais próximos, que tem em pontos da cidade. Jaqueline, a gente sabe que a Turquia ela fica espremida aí entre três placas tectônicas, então a gente sabe que tremores são comuns de acontecer e até esperados, digamos assim. Mas algo como a gente está acompanhando agora, já tem 2.300 mortos confirmados na Turquia e também na Síria. Você já tinha visto, você que mora já há quase 9 anos aí na Turquia? Sim, em 2019, aqui perto, também aqui no sudeste da Turquia, numa cidade a 1 hora chamada Elazığ, ocorreu um terremoto que também foi bem violento, mas aqui na minha cidade nós sentimos muito fraco esse terremoto. Então, aqui nesses 9 anos, senti terremotos bem fracos, nada comparável ao que nós sentimos hoje, então foi bem diferente, foi muito assustador mesmo. Pois é, a gente aqui no Brasil a gente não está acostumado com esse tipo de tremor, né? E a gente fala que aconteceram 2 grandes terremotos, como você mesmo citou, uma na madrugada e um mais no finzinho da manhã, e depois aconteceram vários tremores secundários, pelo menos 120 tremores secundários foram registrados. Vocês sentem esses tremores secundários? Como é que eles funcionam assim? Para a gente que não está acostumado aqui no Brasil, por exemplo, qual que é a percepção que vocês têm quando vocês estão aí dentro de casa, nos prédios, por exemplo? Os tremores, ele depende da intensidade, porque como o epicentro, ele foi a 4 horas da minha cidade, da cidade onde eu moro, então, se ele é um tremor muito forte, um tremor médio ou forte, nós sentimos aqui também, de uma forma um pouco mais fraca que no epicentro.
Então, durante o dia, nós sentimos tremores leves. Teve os dois grandes tremores, né, o que foi pela madrugada e pela 1 hora da tarde, e continuamos sentindo pequenos tremores. E no momento do tremor é como se nós tivéssemos uma tontura. Então, dá uma tontura, dá tipo uma vertigem. Às vezes também dá um pouco de embrulho no estômago. Eu tive muito embrulho no estômago no primeiro tremor, no mais forte de madrugada. E às vezes a gente acha que é só uma tontura, aí nós olhamos assim e os lustres balançando, se tem um copo de água balançando, e perde o equilíbrio, perde o equilíbrio. Então, o da madrugada que foi forte, enquanto nós caminhávamos rumo à porta para sair e ir para o pátio do nosso condomínio, nós nos batíamos nas paredes, tinha que ir se segurando. Então, dependendo da intensidade mesmo, ou parece que é só uma vertigem, uma tontura, e quando é muito forte mesmo, nós conseguimos sentir, é muito difícil de ficar em pé, é difícil de se segurar, tem que ir se segurando nas coisas. Certo. E quando aconteceu, você sabe quanto tempo durou mais ou menos, pelo menos os primeiros tremores? O da madrugada, por exemplo, você acredita que você estava dormindo? Sim. De madrugada nós estávamos dormindo, então eu estava no sono mais leve, então logo que começou o tremor, eu acordei assustada, e esse tremor ele durou mais ou menos 1 minuto para um pouco mais. E foi um tremor longo, porque 1 minuto de tremor e tremor forte assusta bastante, e balançou tudo, né? As portas dos armários, as portas do guarda-roupa, fez bastante barulho também. E no momento que eu acordei, eu também escutei um barulho como se fosse uma pequena explosão que veio de longe. E depois eu fiquei sabendo que foi queda de prédios, né? Prédios que desabaram. Certo. E vocês tiveram que sair do prédio nessa primeira orientação assim inicial. A ideia é que vocês não permaneçam nesse espaço fechado, portanto, nos prédios, e que vocês pelo menos saiam para a rua, já que vocês não conseguem ir para o interior? Sim, foi indicado que todo mundo saísse dos prédios, deixassem os prédios e ficasse no pátio dos condomínios, ou fossem para lugares que é de agrupamento. Então, em todos os pontos da cidade nós temos parques bem abertos e que já é sinalizado como lugares de reunião caso aconteça terremoto. Então, tem placas, tem sinalizações. Então, nós temos também preparamentos. Foi alguns meses atrás, nos últimos meses aí, eu não lembro bem certo, de 2022, que nós tivemos um preparamento, que eles chamaram aqui de um preparamento geral na Turquia, para caso de terremoto. Então, nós temos esses preparamentos, nós sabemos que a Turquia é alvo de muito terremoto e está sempre falado, e nós temos essa orientação. Então, sempre deixar uma sacola, uma mochila com mantimentos perto da porta, com documentos, e os avisos sempre é para que seja deixado tudo para trás, né? Pegar o que está na frente, né? Documentos, e ir para locais abertos, locais de reunião ou o condomínio mesmo. E quem puder, quem tiver carro, também entrar dentro dos carros. Medida. Jaqueline Rosa Chetin, obrigada, viu, por conversar com a gente. Eu imagino que deve estar um caos aí. Obrigada pela disponibilidade. Boa sorte para você por aí. A gente espera que não aconteçam mais tremores, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa semana, que a gente sabe que vai ser um processo difícil por aí de reconstrução. Obrigada, viu, pela conversa. Eu que agradeço. Obrigada.